você se olha no espelho e não gosta de uma parte ou outra do seu corpo, respira. Em um mundo onde a gente é bombardeado com imagens de padrões de beleza que mudam constantemente, a chance de alguém ser pleníssimo e se amar da cabeça aos pés é mínima. Se lá em 69 a.C., a Cleópatra era idolatrada com seu nariz grande e seus lábios finos, já no século XVI, a galera curtia mesmo era um rosto oval e queixo duplo. Era sinônimo de luxo e ostentação. Significava que você tinha dinheiro suficiente para poder se alimentar bem. Já nos últimos 100 anos, o padrão de beleza mudou tanto que é até difícil acompanhar. A mulherada já quis ter olhos caídos, o rosto alongado, ser extremamente magra, ser super gostosona e cheia de curvas, ter os olhos arregalados e os lábios super preenchidos. E agora voltou a querer ser magra de novo e sem preenchimento. Agora, imagina pessoas que nunca se identificaram com nenhum padrão. Imagina como devia ser difícil para elas se amar. Foi nesse contexto que surgiu o movimento do Body Positive, que no Brasil ficou mais conhecido como o movimento do corpo livre. Apesar de ter se popularizado lá em meados dos anos 2010, as primeiras movimentações começaram lá na década de 1960, com pequenas manifestações contra a gordofobia e a criação da Associação Nacional para o Avanço da Aceitação da Gordura, a NAAFA, a sigla em inglês. Mas foi mesmo só em 2012, com o surgimento do Instagram, que o Body Positive começou a ganhar visibilidade no mundo todo. Mas antes de continuar a contar essa história e mostrar algumas questões problemáticas relacionadas a ele, deixa eu me apresentar. Oi, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao canal. O canal é Baby, ele ainda tá começando, então qualquer curtida, comentário, ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Aqui a gente fala sobre cultura, sociedade, cultura da internet, entretenimento, e o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. Se você já tá gostando do vídeo ou foi com a minha cara, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. Agora, bora para o que interessa? Em meados dos anos 2000, as influenciadoras Tess Holliday na gringa e aqui no Brasil a Alexandra Gurgel, que a gente também conhece como a Tia Xanda. Tia Xanda, eu quero muito aprender a me amar. Começaram a trazer algo que era praticamente inédito. Corpos gordos de biquíni, de barriga de fora, de roupas justas. Tudo aquilo que a mídia tradicional escondia estava sendo escancarado nas redes sociais, mostrando que essas pessoas fora do padrão existiam, viviam, amavam, eram felizes. E com isso começaram a surgir pessoas que se identificavam com aquilo, que se viam naquelas influenciadoras e pensavam: é isso, a revista diz que eu preciso fazer a dieta do sol, da lua, do cacete a quatro para emagrecer e me amar, mas eu sou feliz do jeito que eu sou. E aí mais pessoas começaram a se sentir livres para postar suas fotos, para poder sair de biquíni, mostrando a barriga, para saírem na rua sem ter que se esconder e se sentirem grandes gostosas. Era uma das primeiras vezes que as pessoas gordas não se viam retratadas de forma caricata, como a preguiçosa ou a engraçada. Elas estavam sendo mostradas como elas eram, pessoas reais, normais, como todas as outras. E a ideia inicial do movimento era justamente essa, de que as pessoas se aceitassem como são. E que o valor de alguém não está ligado à aparência. E, gente, na teoria, isso é lindo. Tão lindo que empresas viram naquilo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Em 2004, a Dove lançou a campanha Beleza Real, em que nós podemos ver anúncios de mulheres com diferentes tipos de corpos, tons de pele, estilo de cabelo. Era uma diversidade que era praticamente inédita até então. Nós estávamos vendo pela primeira vez a celulite estampada na TV ou numa revista. E até a Barbie, a boneca que por muitos anos foi considerada o ícone da beleza e da perfeição, se tornou mais diversa. A boneca ganhou cores, curvas, texturas. Hoje em dia, existe até Barbie de cadeira de roda, com prótese e de diferentes biotipos. E mais de 20 anos depois, parece que muitas marcas entenderam e se esforçam para trazer essa diversidade. Pelo menos nos anúncios, né? No quadro corporativo a gente não sabe. E claro, as pessoas se identificarem naquilo que elas estão vendo é muito positivo. Mas, para mim, também levanta uma pergunta. Será que todas essas empresas realmente acreditam nesses valores? Ou elas simplesmente percebiam que esse discurso vendia bem? Ou, pelo contrário, que não estar antenado com esse discurso
faria com que elas perdessem clientes. Porque a verdade é que, no final das contas, o que as empresas querem é uma coisa só: o nosso suado dinheirinho. E falando em dinheirinho, começaram a surgir influenciadoras que conquistaram centenas, milhares, até milhões de fãs por mostrarem diariamente as suas relações com seus corpos reais, que ensinavam aos seus seguidores que eles também podiam se amar do jeito que eles eram, que eles não precisavam de intervenções e nem ter vergonha de postar as suas fotos sem edições. Mas nem todo mundo estava sendo completamente honesto. Era o caso da Karina Urbi, que ganhou mais de 1 milhão de seguidores dizendo que postava fotos suas sem filtro e criticando quem editava suas fotos e postava na internet. Até que um dia ela supostamente foi desmascarada fazendo o quê? Editando as suas próprias fotos, suavizando as suas celulites e suas curvas. Uma influenciadora body positive que foi desmascarada por editar suas fotos está de volta na minha página? Karina Urbi, bem-vinda ao programa. Esta é a Karina Urbi e não é a primeira vez que ela aparece na minha página. Na verdade, da última vez que expus a Karina, ela chegou a pedir para o advogado dela me enviar uma notificação extrajudicial, porque todos sabemos que a verdade é ilegal. Agora, o motivo pelo qual fiz um vídeo sobre a Karina em primeiro lugar é porque muitos dos posts dela são assim. Ela demoniza o uso do Photoshop e imagens editadas e diz que não faz isso porque sabe que é ruim, mas você já sabe onde isso vai dar. Karina, se você sabe que essas imagens editadas são algo ruim e você é uma influenciadora body positive, então o que diabos aconteceu com o vidro do carro aqui? Você editou tanto essa foto que distorceu o espaço e o tempo. Essa coisa parece ter sofrido uma colisão frontal depois que você terminou de tirar essa foto. Que porra é essa? Oh, não. Agora entendi. Você pode editar suas fotos e depois usá-las para dizer às outras pessoas que elas devem se amar do jeito que são, mesmo que você esteja manipulando as imagens delas, mas sim dizendo que elas não deveriam. Karina, como você já participou do programa tantas vezes, eu adoraria te enviar sua própria caneca de boas-vindas ao programa. É só me mandar uma DM, e dessa vez, por favor, não ameace me processar. Ah não, olha só, a Karina Urbi respondeu. Eu a expus por editar um vídeo dela. Vamos ver como foi. Então, a Karina é uma influenciadora fitness body positive que sempre edita a cintura nas fotos. Eu a confrontei por esta foto que ela apagou, onde é muito claro que foi editada para a cintura dela parecer menor. Tanto que ela puxou a janela dianteira inteira do carro junto. E a moda de Karina Urbi, ela agora está fazendo piada disso e agindo como se fosse um mero engano. Vê, ela tinha o FT Light Tricks aberto e estava a tentar remover o mamilo que se destacava. De agora em diante, isso será conhecido como a defesa do mamilo. Ela diz: ouçam-me fofinhos, tentem não editar as vossas fotos, e se o fizerem, façam melhor do que isto. Ai meu Deus, sou tão tola, é a única foto que editei. Não tão depressa, Karina. E quanto a este aqui, Karina? Essa linha torta também foi uma edição de mamilo, Karina? E quanto à moldura da porta do seu Jeep aqui, Karina? Não está parecendo muito reta, nem perto dos seus mamilos, Karina. Você não pode usar a defesa do mamilo. E ela diz aqui: acho que devia ficar só com vídeos. Vem, Karina, você edita esses também. Aqui com filtro e aqui sem o filtro. E a Karina é esperta porque sabe que vou pedir pra ela postar a foto original. Então ela teve que inventar essa desculpa milagrosa de meu mamilo estava de fora, pra que não possamos desafiá-la a postar a foto original, porque aí saberíamos como você realmente é. E aí, cadê a honestidade nesse discurso? Cadê a pessoa que tá ali incentivando as pessoas a não postarem fotos editadas, criticando quem posta, e ela vai lá e faz o mesmo? Nós temos também o caso da Clara Daw, uma influenciadora que ficou famosa por falar abertamente sobre ter seios pequenos e sobre aceitação corporal. Ela postava vários vídeos que basicamente o conteúdo era falar sobre ter seios pequenos. Quase todos os vídeos tinham a hashtag Body Positivity, que é positividade corporal, como esses que eu vou mostrar agora para vocês. And just like that, poof, Lola's gone. Wrong. Lola's right here, you fucking Brussels sprout. Você não pode me dizer que não é bonita. Você não pode apontar defeitos com os dedos e chamar isso de feio. Nós fomos ensinadas a sentir vergonha de nós mesmas, a encontrar falhas desde o comprimento dos nossos cílios até o esmalte descascando nos nossos pés, comparar roupas chiques ou um nariz perfeito. Você é linda exatamente como é. Até que um dia... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Coloquei silicone nos seios. Eu sei que isso pode ser um choque, porque toda a minha página era sobre amar meu peito reto e ser confiante com isso. Eu literalmente construí toda a minha carreira e seguidores em cima disso. Então por que eu fiz isso? Eu estou louca? Foi tudo uma mentira? Eu estava secretamente insegura esse tempo todo e só usei o discurso de positividade corporal como uma forma de ganhar dinheiro para finalmente conseguir colocar silicone? Não. Deixe-me te contar o verdadeiro motivo pelo qual eu fiz isso, e tudo se resume a uma palavra: diversão. Por muito tempo, eu construí toda essa plataforma baseada em uma missão: confiança no peito reto. Eu estava fazendo isso há 6 anos, desde 2019. Eu fiz mais de 900 vídeos sobre esse assunto. Minha missão por muito tempo foi criar conteúdo para a minha versão de 16 anos e para todas as garotas que se sentem inseguras como eu me sentia, e eu realmente falava sério sobre isso.
Eu coloquei meu coração e minha alma em ajudar outras pessoas a se sentirem normais, bonitas e dignas. Eu me tornei o rosto da comunidade de positividade corporal para mulheres de peito reto, e por muito tempo eu amei isso. Mas com o tempo eu fiquei entediada. Ela colocou silicone. Todo o discurso que ela fazia, de se amar como se é, de que os cirurgiões não resolviam seguranças, mas criava novas, foi pro ralo. Ela conquistou todos esses seguidores graças a essas palavras, esses discursos, e fez eles acreditarem nisso. Com a ajuda deles, ela ganhou dinheiro. E o que ela fez com esse dinheiro? Colocou silicone. Ela não só colocou silicone, como aparentemente fez outros procedimentos estéticos. E ela justifica isso que fez porque agora ela quer se divertir. Que justificativa é essa, gente? E o pior, o conteúdo dela passou a ficar se exibindo, esfregando os peitões na cara dos seguidores que seguiam exatamente porque se identificavam com ela antes, porque também tinham seios pequenos, porque também queriam se aceitar da forma que eram. E, claro, o corpo é dela. E ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela. Mas questões como a da Clara e a da Karina fizeram levantar discussões interessantes. Será que algumas dessas pessoas estavam realmente defendendo a aceitação corporal ou só estavam surfando numa tendência com a qual elas não se identificavam em busca de visibilidade e dinheiro? E exatamente por existirem influenciadoras como elas que as pessoas começaram a tentar monitorar quem era real, quem era fake nesse movimento de autoaceitação. E com essa desconfiança, o movimento do body positive foi ganhando traços cada vez mais extremos e radicais. Algo que começou para estimular as pessoas a se aceitarem do jeito que eram, começou a gerar cobranças. As influenciadoras gordas que por acaso quisessem emagrecer, seja pelo motivo que fossem abertas com seu público, eram criticadas. Elas simplesmente não podiam mais ser quem elas queriam ser, mas quem os seguidores achavam que elas deviam ser. Enquanto isso, algumas influenciadoras começaram a admitir coisas que muita gente não sabia. Elas estavam adoecendo. E recentemente, a influenciadora Gabriela Lascano fez um vídeo para as redes sociais do New York Times dizendo por que ela abandonou o movimento do body positive. Eu vou colocar uns trechinhos da entrevista dela para vocês verem. I used to be a body positivity influencer, preaching a simple message: love yourself at any size. Then I risked it all. I don't care how trendy or cute or fun it seems to be fat. You gotta really think about your health. Love yourself at any size, but don't forget that your heart has to beat, babe. I never planned on being a body positivity influencer. I wanted to be an actress. I wanted to be a star. I love Beyonce. But being plus size, I never felt like it was possible. And so I started my YouTube channel in 2010. That's when I started to get more attention from other plus size women about how empowered they felt watching my content. And that just made me feel like I had a bigger purpose in what I was creating. Seeing a community that welcomes you with open arms and tells you there's no pressure to look this way, to be this certain weight. I mean, does that not sound like paradise? Then, over time, I got heavier and heavier. I've always been an adventurous person, but there was a lot I couldn't do anymore. Fitting into the seats on roller coasters, planes. I couldn't wear heels. My dresses wouldn't zip up. Some days I would look at photos and not even recognize myself. I'm only 5 feet tall, and at my heaviest, I was close to 400 pounds. I started to wonder if loving myself at any size had become an excuse to ignore how big I was getting. I felt like I saw myself being brainwashed, essentially. Meanwhile, the language around body positivity began sounding more extreme. Years before, I had often talked about weight loss without getting hate. The last couple days, I was feeling really like depressed. And I was like, I need to get my ass out there and work out. But as the body positivity community became more radical, I was scared to say the wrong thing. So I stayed silent. Then my friend died. She was a body positivity influencer who founded the world's first plus-size salon. After she was bedridden because of heart failure, Jamie expressed her desire to lose weight. I haven't left the house in 2 years, and I just learned to walk again. I really believed that she was going to make it out of it. But in late 2022, she died at 37, reportedly from heart complications. And she wasn't the only one. A week later, another body positivity influencer posted this video. I ruined my life with food, binge eating, and lack of self-care. I'm hoping that it's not too late for me this time. Just months before, Brittany said she developed type 2 diabetes and serious weight-related skin infections. So my pelvic region is literally the size of like a large purse. It's extremely swollen and hard. 1 week after posting that video, begging the universe for another chance at life, It's really scary how bad things can get. she died. She was 28. I don't know for sure if Jamie and Brittany died because of their size, but hearing their own regrets, I couldn't help but think of myself. It was one thing to sacrifice my adventurous lifestyle. It was another to put my life at risk. And so I just pressed record and everything I said just came out. I'm gonna say something controversial and I don't care. I
actually feel kind of guilty for being a part of this movement. Health is real. Organs failing is real. Diabetes, heart disease, all that is real, okay? It's not fat phobic to care about your health. And this is coming from someone who's learning those lessons now, myself. A Gabriela termina o vídeo lembrando que não necessariamente um corpo gordo é doente, assim como um corpo magro não necessariamente é saudável, mas que pessoas obesas têm 6 vezes mais chances de desenvolver diabetes tipo 2, 28% mais chances de desenvolver doenças cardíacas, um risco maior de desenvolver 13 tipos de câncer, assim como o risco de AVC. Enquanto esse debate estava acontecendo, apareceu um elemento que mudou completamente o rumo da conversa. Ele, o Ozempic. O medicamento foi criado originalmente para tratar diabetes de tipo 2 em adultos, mas também descobriram que ela ajudava e muito no processo de emagrecimento. Reduz o apetite, causa enjoo, dor de barriga. Você se sente meio doente? Se sente, mas se emagrece tá valendo, né? E aí uma coisa curiosa começou a acontecer. Várias celebridades que eram porta-vozes ali da aceitação corporal começaram a diminuir ali o manequim silenciosamente. Seus corpos, até então voluptuosos, começaram a minguar. Foram entrando em padrões que até então elas rejeitavam e que, teoricamente, eram impossível até a chegada desses medicamentos para emagrecimento como o Ozempic. Pessoas como a Gabi Amarantos e a Thaís Carla, que diziam amar seus corpos e defendiam que ser gordo não era sinônimo de estar doente, começaram a emagrecer alegando motivos de saúde. E mais uma vez surge uma pergunta desconfortável. Por que elas nunca falaram sobre isso antes? Por que quando elas exaltavam ali a positividade corporal, elas nunca também foram honestas e compartilharam sobre os problemas que elas tinham, que existiam por detrás do sobrepeso? A impressão que dá é que a honestidade com os fãs veio só até a página 2, até onde convinha. E depois que chegou o medicamento milagroso, uma galera que defendia ser feliz do jeito que se é, simplesmente mudou de ideia e resolveu entrar nos padrões, a lista não é curta. As humoristas Amy Schumer e Rebel Wilson, que sempre ridicularizaram os padrões impostos por Hollywood, como é que elas estão agora? Magras. A cantora Meghan Trainor, que tinha músicas com letras sobre a aceitação corporal, como é que ela tá? Magra. Nós temos também as cantoras Lizzo, Maraísa, as apresentadoras Oprah Winfrey, Kelly Osbourne e mais um monte de gente. E como o próprio Body Positive defende, os corpos são delas. E elas fazem com eles o que elas bem entendem. Mas eu também entendo os fãs que ficam frustrados e decepcionados com elas. Muitas dessas mulheres ganharam fama, dinheiro, notoriedade, justamente por representarem os corpos fora do padrão. Talvez, se elas fossem padrão desde o começo, elas seriam só mais um rostinho, corpinho bonito de Hollywood. Mas defender um corpo que era diferente daqueles que eram estipulados como bonitos pela mídia, pela sociedade, fez elas serem vistas. E ver essas mulheres, na primeira oportunidade, abrindo mão daquilo que elas fizeram as outras pessoas acreditarem, gera uma dúvida. Será que elas realmente acreditavam naquilo ou foi mero oportunismo? Hoje em dia, o Ozempic é uma alternativa da elite, né? Uma alternativa de luxo, porque uma caneta custa mais ou menos ali uns R$1.000. Mas soluções mais baratas estão surgindo, como uma versão nacional, uma versão brasileira, que custa ali cerca de R$300. Claro, é ainda muito caro para quem ganha um salário mínimo. Mas a tendência é que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse emagrecimento milagroso. Eu não sei se você se lembra, mas aconteceu a mesma coisa com o silicone, os preenchedores faciais, o Brazilian Butt Lift, que deixava as mulheres com um bumbum bem grande, que eles associavam ao bumbum brasileiro. Inicialmente, esses tratamentos todos eram inatingíveis, inalcançáveis, porque eram muito caros. E por isso mesmo se tornaram sonhos de consumo. Mas, com o tempo, eles se popularizaram, foram ficando mais baratos, podiam ser parcelados, então quase todo mundo podia ter a bunda da Kim Kardashian ou uma beiça de salsicha, se quisesse. E aí, o que aconteceu? Tudo isso simplesmente virou cafona. A moda se tornou ser natural, digamos assim. Se tornou fazer procedimentos mais discretos, que ninguém sabe muito bem o que foi feito ali. Tipo a Lindsay Lohan, que surgiu com o rosto totalmente renovado, mas ninguém sabe indicar exatamente o que foi feito. As pessoas começaram a tirar os preenchedores, o silicone, enxugar as curvas até então desejadas com a ajuda das canetas. E aqui existe uma regra curiosa sobre os padrões de beleza. Quando uma coisa é rara,
ela vira tendência. Mas quando todo mundo consegue ter, ela deixa de ser padrão. E a tendência agora, como a gente já sabe, é ser extremamente magra, que é uma coisa difícil para quem não tem dinheiro para pagar pelas canetas emagrecedoras e nem tem tempo livre para se exercitar por horas a fio. Ser magra, ter um corpo magro se tornou uma ostentação. No meu vídeo sobre o Skinny Talk, que eu vou deixar o card aqui, eu mostro algumas influenciadoras lá na gringa que comparam a magreza a status, que simplesmente comparam ser magra a ter uma bolsa de luxo, exatamente por ser algo que não é para todos. Então pensa comigo, se daqui a alguns anos todo mundo puder emagrecer facilmente com a ajuda das canetas, ser extremamente magra ainda vai ser o ideal? Provavelmente não. E o novo padrão, com toda certeza, vai ser algo inacessível, que poucas pessoas conseguem. E qual vai ser esse padrão? Ele provavelmente está se desenhando por aí, debaixo dos nossos narizes, e a gente só não está ainda enxergando. Agora me diz, você acha que o movimento do Body Positive foi real? Ou foi só uma brecha que algumas pessoas encontraram ali para ficarem ricas e famosas? Eu, particularmente, acredito que foi real, que ajudou muita gente, mas que também teve muita gente esperta que se aproveitou ali para ganhar um dinheirinho. Se você tá curtindo o nosso papo, bora estreitar a amizade, fica aqui, ó, mais pertinho, e me segue lá no Instagram, é @instadataísa. E se você chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!